São 9h30 e estamos começando a mais uma aula. Bom dia, Mica! Hoje a aula é exoesqueleto, é a aula número 20. Então, quando vocês veem a trilha aqui, nós vamos ver sobre estruturas mecânicas. Colocando assim, ó, vocês conseguem ver melhor. Então, nós vamos ver estrutura mecânica dura com articulações que permitem o movimento do operador humano. E vai ser a última aula da trilha 4 figurino. Esta é a aula número 20. Então, amanhã, às 19h30, nós vamos falar sobre outros seres. O que são exoesqueletos? E como eles podem nos ajudar a superar as limitações humanas? Bom dia, já falei bom dia para você, né? Já falei. Os seres humanos têm capacidade física limitadas que pode ser melhorado através de uma tecnologia, que é o exoesqueleto, que são estruturas vestíveis que servem de suporte e ajudam o movimento para aumentar a capacidade do corpo humano, como joelheiras. Então, se vocês pesquisarem joelheiras na internet, por exemplo, vocês vão ver algumas estruturas bacanas, como essa daqui. Nós vamos pensar em joelho. O joelho é legal, porque é difícil desenhar joelho, as pessoas não desenham joelhos normalmente. Então, veja só. Eu tenho aqui uma perna. Pé, que eu desenhei uma pegada. Como a gente já viu antes, como desenhar pegadas. Deixa eu liberar esse espaço aqui, deixar bonitinho, para a gente ver isso aqui de forma legal, assim. Esta pegada, temos aqui o copo, que ele é um pouco menor, mas ele ajuda a fazer o calcanhar. Aí nós temos aqui o nosso pé. Mas a gente está fazendo o pé para fazer a joelheira. Então, aqui está. Nós sabemos que a perna tem mais ou menos duas cabeças, e que a cabeça é o tamanho do pé. Então, se eu tenho o pé, nós novamente temos a forma, a inclinação e a proporção. Vou pegar esse tamanho e a partir do calcanhar, eu vou colocar esse tamanho aqui e esse tamanho aqui, e aqui vai estar o joelho, bem nessa parte. O joelho é composto de algumas estruturas ósseas que são a rótula, a tíbia e a fíbula. E depois essas coisas vão se ligar a um osso maior, que é chamado de fêmur. Aí nós temos os músculos em volta dele. Temos aqui a panturrilha, olha só essa volta bonita. Ó. Esta curva em S é uma coisa que é necessário vocês treinarem. Incentive todos os espectadores a partilhar a tua live e a convidar mais amigos. Beleza. Partilhem a minha live, compartilhem e convidem seus amigos para assistir essa aula. Feito. Aqui tem a canela. Então, vê. Essa estrutura óssea vai fazer que o joelho vai ter mais ou menos um formato assim. Vê, ó, eu meio que segui o formato dos ossos. E aqui nessa parte, vê como tem essa estrutura aqui, eu vou dar um distanciamento nessa parte. E aqui começa os músculos, como o costureiro e outros músculos da coxa, né? Femoral. Beleza, o que nós precisamos fazer é prender a nossa joelheira mecânica nesta perna. Para isto, eu vou colocar aqui uma tira, que a gente viu no acessórios na última aula. A última aula foi armaduras, então a penúltima aula. Aqui, ó, 2 acessórios. Esse acessório a gente pode prender com uma fivela, que estica. Veja como eu prendi ele com um material meio flexível nesta parte aqui, uma parte mais forte. Perfeito. E vou prender 2 aqui também. Ó, elipse, estudo de elipse. Lembram disso? A gente faz um movimento rápido, girado, e faz um cilindro. Qualquer coisa, retorne à aula de cilindros. Então, aqui nós temos, veja, um cilindro. Está mais para um topo de cone, né? Parece mais um topo de cone. Aqui. Faço a presilha e isso daqui, nesta lateral, eu vou colocar um material rígido. De um plástico rígido, de um polímero mais rígido, ou até metálico. E aqui eu prendo também. Essa parte rígida, dá
uma certa segurança. E aqui eu vou colocar um extensor que vai entrar nesse espaço, nessa parte rígida, como se fosse uma gaveta. Então, eu estou trabalhando isso aqui como se fosse uma gaveta que vai regular o distanciamento de acordo com a pessoa. Essa vai ser uma joelheira estabilizadora. Vai ter dos dois lados, mas eu vou desenhar só desse lado e vocês sabem que vai acontecer do outro lado também. Aqui em cima eu faço a mesma coisa. Eu coloco nessa fita flexível, elástica, com uma fivela que regula o tamanho. E aqui eu prendo novamente isso daqui. E aqui eu coloco a gavetinha também. Essa estrutura vai esticar até aqui, e aqui é a articulação do joelho. Então, o joelho faz isto. E agora que nós vamos colocar a joelheira estabilizadora, colocando aqui um eixo. Assim. Ó, eixo de movimento, eixo de movimento. Aqui temos uma dobradiça e uma dobradiça. 2 eixos. E esse eixo vai fazer com que esta parte da gaveta metálica desse extensor porque ele estende e ele recua. Aqui você tem um movimento. Na real, eu quero fazer um movimento só assim. Não vai fazer movimento para trás, não. Ele fica reto, então eu coloco de forma que ele bata num canto aqui e ele faça só um movimento desse jeito. Aqui está duro e aqui tem um movimento desse jeito. E esta é uma joelheira estabilizadora. Está feito. Vamos procurar aqui na internet uma joelheira estabilizadora? Só um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês na internet. Acho que eu vou procurar no meu celular. É mais fácil que depois vocês venham aqui na frente. Deixa eu pegar ali. Como que está de bateria? Está bom de bateria. Ótimo. Então, vamos pesquisar joelheira estabilizadora. Foto, Gmail, cartão Sims. Só um pouquinho. Aí. Podia ser no Google. Referência é vida. Então, vocês pesquisam, vocês procuram. Quando eu procurar para joelheira estabilizadora, vocês vão ver uma série de modelos, algumas completamente fechadas para proteger melhor. Joelheira articulada, olha só. Joelheira estabilizadora. Ali está, apareceu já. Imagens. Olha o preço, apareceu o preço ali, tinha uma de 43, tinha uma de 441. Vejam. Olha, essa daqui que eu falei que pode fechar mais completamente. Aqui, ó, o sistema de eixo, de giro. Então, tem diversos modelos. E é legal vocês saberem. Ó, esse daqui aparece bem simples aqui, tá vendo? Ela prende nessa parte, prende naquela. Parece que tem mais alguma coisa prendendo ali em cima. Tem uma mais acolchoada. Como podem ver, tem diversos tipos. Acho que não vai ampliar. Tá. Eu aproximo para vocês verem. Então, vários modelos. Alguns são pós-operatórios e são excelentes. Tá. Então, um exoesqueleto robótico é um dispositivo mecânico usado por um ser humano para determinados fins e aplicações. Um exoesqueleto é geralmente considerado como uma estrutura mecânica dura. Estrutura mecânica dura. Isso é importante, essa frase. Por isso que eu li na aula 20 sobre articulações, estruturas mecânicas desse jeito. Ele vai ajudar o movimento do operador humano. Existem outros tipos de exoesqueletos que são mais macios, que vocês viram ali, né? Mais almofadados, certo? Esse é mais duro, tem os mais almofadados, mais macios. E ele, deixa eu lembrar o que eu estava falando mesmo, força dos atuadores, eu estava falando do... que é usado no corpo e que é para não machucar. Então, se coloca umas almofadas para proteger o corpo.
Então, a parte de dentro é bom vocês fazerem acolchoado. Desta forma, a força dos atuadores acoplados podem ser transferidos para o corpo, numa relação do tipo, é possível dizer que há uma estrutura de classe antropomórfica. Nós já falamos isto, ou pseudo-antropomórfica, dependendo do grau de semelhança que ele tem com o corpo humano. E vamos ver isso daqui. A gente falou sobre antropometrismo e sobre ergonomia. A aula já está gravada. Então, era uma aula para preparação disso daqui. Outra classificação que existe no esqueleto é o motorizado e o passivo. Esse aqui é o passivo. E tem o motorizado, que daí vocês têm um servomotor aqui que ajuda o movimento. É como se colocasse um robozinho aqui. Então, ele pode ser hidráulico, elétrico, pneumático. Então, hidráulico, vocês têm aqui um tubo. A gente desenha depois, eu mostro depois. Elétrico, vocês têm um servomotor, que tem ímãs, eletroímãs. E pneumáticos, que tem também aquele cilindrozinho, mas com gás dentro. Ou qualquer outro tipo. Então, eles dão um apoio mecânico à pessoa que está sentada ou em pé por longo período para auxiliar o movimento. Vamos desenhar isso daí, utilizando de molas para armazenar energia, por exemplo. Então, pode-se dizer que o esqueleto passivo ajuda as pessoas a realizar tarefas fisicamente exigentes, mas não aumenta a capacidade humana. Então, não tem um motor que deixa a pessoa mais forte. E o motorizado já ao contrário. Por exemplo, a gente quer falar, vamos falar devagar, porque tem muita coisa para falar, são 9h43, eu passou 13 minutos e vou fazer o desenho de uma pessoa com servomotor que ajuda no movimento. Assim, vocês têm aqui, a história da proporção novamente, sempre. Aqui eu vou desenhar o pubis um pouquinho mais alto, aqui, porque eu quero desenhar mais ou menos uma parte da perna assim. Então, planejamento do desenho. Lembra que o pubis da cabeça está aqui e o peitoral fica no meio. Então, aqui fica o peitoral. Legal. Se eu dividir isso aqui em 2, aqui está a cabeça. Então, aqui nós temos a cabeça da pessoa, assim. Lembra que do desenho de perfil, que a gente já estudou desenho de perfil, né? 2/3 fazem a bolinha, aqui vocês fazem esse trecho, aqui vocês põem a boca desse jeito, e aqui está o olho, certo? E aqui a gente já viu a parte de uniforme de trabalho, né? Então vamos pôr aqui um capacete para proteger a pessoa. Assim. A gente viu máscaras e tudo. Orelha. Vamos pegar um lápis 8B, ótimo. Olha a diferença do lápis HB para o lápis 8B. Ele fica bem mais escuro, né? Aqui está o capacete para proteção de quedas de coisas, de sol, de luz forte, de poeira, chuva. Colocar aqui a fivela para lembrar da aula de acessórios. Esse daqui então pode esticar e prender aqui se for necessário. Não vamos colocar proteção auricular para acelerar. Legal, aqui está o pescoço, aqui está o peitoral. Lembra da ideia? A gente faz o tronco, o quadril. Então aqui vai estar o ilíaco. E aqui está o pubiano, que vai para o abdominal. O peitoral a gente disse que era aqui, certo? Então sobe, aqui está o peitoral. Aqui está a clavícula, que vai até onde está o braço. Vou colocar o braço para frente, vou fazer um movimento assim. Aqui, lombar. Lombar. E olha, grandes glúteos, né? Grandes glúteos, vê? Que nem uma boneca, a gente já viu essa estrutura. Aqui está o ilíaco, então aqui vai estar a perna, desse jeito. Vou fazer o uso da borracha. E o corpo está aqui. Vamos ver. O umbigo é mais uma cabeça, peitoral, umbigo, está aqui. Acima do umbigo temos o cotovelo. Então, colocar o cotovelo até um pouco mais alto para deixar ele assim, estruturando para cá. Olá, tudo bem? Aí está. Valeu por me seguirem. Me curta, me siga e me compartilhe. Aqui. E nós sabemos que o braço vai até a altura do pubis. Esse é o tamanho do braço, mas nós estamos inclinando ele para cá. Então, aí está o pulso e
aqui vai estar a mão do sujeito. Lembrando da aula de mãos, que a gente já viu, né? Então, aqui, as primeiras falanges, segunda falange e terceira falange segurando alguma coisa. Aí está. Ah, está em perspectiva, então a gente está levantando. Então, eu vou colocar o cotovelo mais para cá. O pulso levanta um pouco. E esse daqui eu vou colocar aqui. E é por isso que a gente faz num traço que dê para apagar fácil. Não aperte o lápis. Cuidado com o peso da mão. Certo? Aí está. Estamos prontos para fazer o corpo. A primeira coisa que eu quero fazer é a parte do esqueleto. Lembram? Ombreira. Está aqui. Ombreira. Esta parte eu vou circular como se fosse uma roupa em volta do corpo, colocando essa proteção. Aí está. Agora, faço novamente o cilindro. Lembra que eu disse que o braço está levantando para cá. O desenho mais difícil que fiz foi o Goro Mortal Kombat. E aí, cara, tudo bem, Akame? Seja bem-vindo. Agora, ó, se esse cilindro está assim, estudo de cilindros novamente. Lembra? História do corpo, nós temos esqueleto e temos formas, volumes. E tudo isso nós temos que treinar para ser capaz de fazer isso. Então, aqui, eu acabei de fazer uma proteção e, ao mesmo tempo, uma segurança para fazer o movimento do braço. E isso daqui eu vou ligar com o extensor. Está aqui o extensor. E esse extensor, eu faço aqui, ó, a captura da gaveta do extensor. E como aqui está circular, ajuda também na articulação. Pronto. Aí está. Eu achei muito ruim esse canto. Acho que eu vou puxar para cá assim, para deixar mais bonitinho. Eu acabei de fazer uma articulação do ombro para o braço, na parte do úmero. Sim, Patrick, nós vamos ter aula também de arte digital, mas vai ser lá por outubro, que a gente vai falar depois de programação, de Blender, de Photoshop, de programas gratuitos, de animação. Já falei animação, né? Mas isso é depois. Aqui. Então, tá aí a roupa. Mas eu quero prender esse daqui com uma fita, desse tipo aqui, ó, com cinta, na parte do braço. Então, eu coloco um material articulável, confortável, e aqui eu coloco uma espuma costurada para proteger e não ter desgaste da pele. Tá feito. Tá. Esta parte está presa aqui. E nesta parte aqui, eu vou colocar tipo uma mochila. Que eu posso pôr a bateria, uma das baterias, posso colocar 2 baterias. E aqui, eu vou preparar um cilindro, ó, em queda, desse jeito. É o estudo de cilindros. E do outro lado vai ter um cilindro, do outro lado. Visto de frente, a gente vai estar vendo assim, ó. Visto de cima, a gente vai estar vendo assim, ó. Então, é realmente uma elipse. E não é bem um cilindro, entenderam a ideia? Eu coloquei aqui, esse daqui. Isso daqui eu vou ajudar para fazer depois o auxílio da coluna também. Para a pessoa não forçar muito a coluna, certo? A lombar. E assim a pessoa vai ter mais segurança no trabalho. Bom, vamos ver a cervical. Aqui está o ilíaco. Para melhorar a segurança do ilíaco, eu coloco essa lateral e aqui vai ter a articulação da perna. Então, ó, giro, 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 giro. Mesma coisa. E esse daqui vem aqui para trás e aqui, que vai ali para trás, vai circular ali atrás, do outro lado vai ter a mesma coisa nesta parte. Eu vou colocar, ó, seguindo a parte do cóccix, aqui a estrutura, o servomotor. Isso eu aproveito para fazer uma coluna auxiliar. Isso aqui é a da extensão da gaveta e a primeira parte. Aqui, ó, eu coloco um eixo que nós já vimos. Isso aqui vai aumentar a capacidade física da pessoa para ele trabalhar carregando pesos. Aqui, ó, eixo,
ligado ao servomotor, que pode ser elétrico, ou pode ser pneumático. E esse eu ligo nessa estrutura que eu deixei preparado. Ó. Coluna vertebral, estrutura mecânica, longe. Tá, mas eu tenho que prender isso daqui. Então o que eu faço? Uma cinta. Pronto. E essa parte eu ponho almofadados. E aqui? Eu faço essa estrutura auxiliar que vai girar em torno desta. E aqui eu prendo uma peça que eu vou criar de uma forma ergonômica, girando assim, ó. Novamente, o estudo da elipse. Esse estudo da elipse sempre vai te acompanhar. Você tem que estudar elipses de vários ângulos. Tem que lembrar dessa aula do eixo maior e o eixo menor, porque vai te acompanhar para a criação de conceitos novos. E esta parte aqui, eu prendo nisso daqui, nesse cinto. Ó, aí eu podia ir para a joelheira. Daí, a partir daqui, eu ligo a joelheira. E pronto. Eu tenho um exoesqueleto, que é um dispositivo que pode ajudar a pessoa a aumentar a sua capacidade física. Perfeito? Bom, eu estou meio atrasado, que já passou 23 minutos, eu devia dar essa parte em 53 minutos. Bom, a estrutura, essa estrutura assistida, deixa eu ver, estamos falando ali. A estrutura assistida pode ajudar uma pessoa com deficiência a andar, já que realiza tarefa por conta própria. Então, o esqueleto assistivo tem a função de aliviar a carga física de uma determinada atividade. No braço, no braço, tem mais uma parte que eu quero desenhar aqui. Espera aí. Para deixar melhor, vamos prender aqui também, aqui nessa parte do braço. Ó, aqui está a mão. Aqui está, ó. Aqui ele vai estar segurando. Junto aqui, ó, ele segura alguma coisa, que é para carregar um peso, uma caixa, por exemplo. Aqui tem uma peça, que é como esta peça de recepção. Essa peça, ó, aqui está o eixo de giro. Aqui a gente coloca a gaveta, que ajusta o tamanho. Ergonomia novamente. Ergonomia. Deixa eu até escrever a palavra. Ergonomia, antropometria. Que são as ciências que estudam a medida do corpo humano e a adaptação do corpo humano aos objetos, às coisas, às casas. São as duas ciências que vocês estudam para desenvolver isso daqui. Aqui vai ter o cilindro. A nossa aula de concept art, lembrando disso. A gente faz isso daqui para a ficção, mas a gente estuda o mundo real. Ó, vou preparar o eixo de giro. Está aqui, ó, eixo de giro, para que esta peça rígida, dura, ela mantenha firme, com segurança. Aqui a gente coloca uma cinta presa, ó, para manter fixo na pele. E agora a pessoa pode carregar pesos gigantes, gigantes mesmo, muito grande, muita coisa, com muita facilidade, com essa estrutura. Então nós temos um exoesqueleto que ajuda a aumentar a capacidade física. Vamos fazer uma pesquisa para ver isto? Exoesqueleto para ajudar a carregar peso. Só faltou a palavra exoesqueleto. Vou escrever aqui. Olha o carinha carregando peso. De uma forma errada, coitado. Exoesqueleto para carregar peso. Imagens. Veja, há uma variedade deles no mercado. Olha aqui. Esse aqui está meio parecido com o que eu estava fazendo, junto com a joelheira. Olha aqui a da mão que eu mostrei, certo? Vê a estrutura? Quando você compara esse daqui com esse, vê, ó. É semelhante, ó, as costas com extensores e tudo. Olha, uma para a pessoa paraplégica. Eu quero falar disso daqui a pouco. Paraplégico, a pessoa não tem movimento nenhum da coluna cervical para baixo. Aí tem a questão da bateria.
A bateria que vem junto, né, para ajudar esse movimento. Bom, onde que eu estava? Aí, é isso aí. Então, a gente está falando da estrutura assistiva, que eu mostrei a foto aqui. Eu vou deixar aqui para vocês verem. Está aqui. Da estrutura assistiva. Então, em função de aliviar a carga física em algumas atividades. Ele pode fornecer uma porcentagem de força, então a pessoa pode caminhar muito mais, pode carregar mais peso enquanto caminha. Então, exerce menos esforço para caminhar. É um conceito semelhante da bicicleta movida a eletricidade, que então você pedala e você tem mais a ajuda de alguma bateria e de um servomotor que faz a pedalada ser mais leve, com maior potência em um trajeto que você vai. Então, a relação do exoesqueleto é de potencializar. Sua função está orientada para a força do usuário, para poder fazer caminhadas mais longas, executar tarefas mais pesadas durante mais tempo. Então, ele pode ser conectado a um computador de controle, ou um sistema hidráulico, por exemplo, ou completamente autônomo. Então, com a ajuda da inteligência artificial, a pessoa faz um movimento da cabeça e ele consegue fazer vários movimentos com o braço e com a perna, sendo um sujeito tetraplégico. Então, os esqueletos, elas são para ser vestidas, então serve para auxiliar, melhorar com tecnologia, pessoas com limitações a capacidades físicas. Então, elas podem ser elétrica, que aumenta a força do usuário, ou mecânico, que ajuda a distribuir o peso. E elas servem para reabilitação. Digamos que uma pessoa estava parada há muito tempo o corpo por alguma coisa, daí ela tem que fazer fisioterapia, daí o exoesqueleto pode ajudar a pessoa a fortalecer o movimento para conseguir andar novamente direito. Para atividade militar, que a gente vai ver, né? E vai melhorar a precisão, a habilidade no armamento. Também para treinamento, então ela se coloca nas costas, então vai fazendo o movimento do peso. Então, essa pode fazer com que ela não cause algum lero, algum dano físico, porque é uma coisa pensada para a pessoa fazer o exercício. Então ela pode, em vez de ajudar o movimento, limitar o movimento para que você faça mais força e assim fique mais forte. Então, pode ser usado, digamos, na estação espacial, que a pessoa fica muito tempo em gravidade zero e o músculo dele atrofia. Quero sentar melhor aqui, porque eu estou pensando em minhas costas, né? Então, pode ajudar com pessoas com deficiência. Então, tem sensores biométricos que vão detectar em cada ponto o impulso nervoso e podem dar eletrochoques também. Então, há muita coisa, cara. Trabalho de transporte pesados, que a gente pegou e desenhou aqui. Trabalho de resgate, para pessoas que vão de helicópteros em situações de lugares difíceis. Então, a gente fala sobre os médicos, que é muito usado no exército americano, com os médicos. Então, ele reduz o cansaço, o risco de lesões, aumenta a produtividade e pode dar novas oportunidades de emprego, porque pessoas que são mais fracas podem fazer serviços com trabalhos mais pesados, certo? Então, o principal uso é na indústria. Então, nós temos exoesqueleto de reabilitação, exoesqueleto pediátricos e exoesqueletos militares. Aí, deixa eu pegar o livro aqui só um instante. Tá aí. Quero ver 10 horas, em meia hora deu certinho o tempo dessa parte da exposição. Eu deixei marcar. Então, nós temos movimentos dos músculos. Quando a gente estuda anatomia, a gente estuda como que vai ter a dinâmica muscular e o movimento do osso, a dinâmica dos ossos. Olha bem para esse osso aqui. Este é o ilíaco. Ele não está muito bem aqui, deixa eu deixar mais forte para vocês verem. Assim. Então, vocês estudam como que o ilíaco funciona. Aí está. Olha bem esse aqui. Esse aqui é uma coisa rígida, o ilíaco. Nós temos aqui a lombar. É uma parte que dói no corpo de vocês se vocês não fazem uns 15 minutos de exercício, 5 minutos de exercício por dia. Essa aqui é a cervical. Aqui vocês têm o húmero. Para lá está o rádio e a ulna. Então, é pensado, quando se faz o esqueleto, na parte da caixa torácica, nessa articulação, na articulação do cervical, na articulação do lombar. Olha como o fêmur inclinou. Então, você tem que pensar como ele se inclina. Quero chamar muita atenção para isso, para outra parte da aula que nós vamos falar. Deixa eu até colocar isso aqui para vocês verem. A mochila aqui com a bateria. Esse aqui, como é teste, está ligado ainda no movimento.
Olha o músculo que puxa. Então, como esse músculo puxa ou estica ou se contrai? Então, imagina uma pessoa tetraplégica, ele não está usando esse músculo vai se deteriorar. Mas quando você tem isso daqui, ele força o músculo a fazer um movimento. Isto também é excelente. Então, se vocês conseguirem colocar isto e estimular ao mesmo tempo o movimento do músculo, vocês vão reduzir muito o trabalho do fisioterapeuta, porque a própria pessoa, quando der o movimento, ele vai estar fazendo esse exercício e vai estar fortalecendo esse músculo, mesmo não tendo os nervos que mandam os comandos, que está interrompido. E não é fantástico? E não é maravilhoso essa ideia? Aí, nós temos uma senadora, deixa eu ver se eu acho aqui na internet, aqui. Achei, é chamado Mara Gabrilli. Vamos procurar aqui para vocês verem ela. Ela está se candidatando a vice-presidente. Olha, fazendo propaganda política. Homem fazendo propaganda política, legal. O nome dela é Mara Gabrilli. Aqui está. Esta moça é tetraplégica e ela se candidatou para conseguir melhorar as vidas das pessoas que têm esses problemas, não têm condições, não têm movimento. Ela, então, é muito atuante politicamente. E ela chega com partes polêmicas. Por exemplo, o óleo da maconha. Então, ela tenta quebrar esses preconceitos e falar das questões médicas no Senado. Só que tem muita gente, normalmente de direita, que ataca ela por isto. Ataca ela muito. Então, ela luta com esse pessoal para conseguir mais condições para pessoas que têm deficiências como a dela. Ela é uma pessoa muito importante politicamente. A Mara. Ela na cadeira. Bom, ela está conversando com pessoas de que desenvolvem exoesqueletos, para trazer essa tecnologia e levar as pessoas através de unidades de saúde de uma forma pública. Ela utilizando do exoesqueleto para o movimento. Só olha a felicidade dela. O rosto de felicidade dela, testando o aparelho que ela estava fazendo as negociações para trazer. E realmente, a extrema-direita ataca muito ela quando ela fala sobre essas coisas. E é muito triste isso. É uma luta incessante para a gente trazer facilidades para a vida das pessoas. Aqui o eixo, amarrando, exatamente como eu desenhei para serviços. A mesma coisa, porém com sensores. Certo? Beleza? Então vamos para cá. O exoesqueleto, nós estamos vendo aqui o exoesqueleto no mundo animal, nos artrópodes. Deixa eu ver se encontro aqui. No mundo animal, peraí. Tentar por aqui. Desculpem. Achei. Na zoologia, está aqui. Eu estou vendo aqui as procutículas, parte interna composta de proteína e quitina, responsável pela rigidez no exoesqueleto. E a epicutícula, que é a camada externa, que é a proteína de lipídios que fornece proteção e permeabilização à partícula. Então, quando a gente estuda as quitinas dos artrópodes e o exoesqueleto dos artrópodes, a gente pode aprender muito com isso daqui. Então, você, artista, que vai criar seu exoesqueleto para o seu personagem de videogame, é muito interessante vocês estudarem como funciona isso daqui e ter ideias de fazer um processo, ver os esquistozoas, ver os metazoários, então, ver o processo designado que muda, né? Então, esse crescimento do exoesqueleto apertado e a troca do exoesqueleto, aí isso pode ajudar, por exemplo, as crianças e o desenvolvimento e o crescimento das crianças. Nossa, é um trabalho tão bonito.
Então, vocês fazem isso no mundo da ficção. E aí nós vamos aqui para o Homem de Ferro. Quando a gente estava estudando esqueleto, estava estudando armadura, a gente estudou isso aqui com afinco. Então, quando estava estudando isso daqui na aula passada, na última aula que a gente deu, segunda-feira, 19h30, eu mostrei rapidamente isso daqui. E eu falei que o Iron Man, eles colocaram a questão de que isso aqui era uma prótese, era uma extensão humana. Por isso, quando queriam transformar o exoesqueleto numa propriedade pública para utilizar militarmente, ele defendeu dizendo que isso daqui era a prótese dele. No filme, né? Então, isso daqui é ficção. Só que essa ficção não tem tanta habilidade de movimento. Isso daqui é falso. Isso aqui tem mais capacidade de movimento que esse daqui. Sim, King. Se você acompanhar os filmes do Homem de Ferro, você vai adorar a forma como é discutido essa questão do movimento. E como chegou na última, que era utilizando de nanorobôs. Então você tem uma evolução da armadura do Homem de Ferro. E é bem interessante, é bacana isso daqui. Isso aqui foi criado por concept artists. O quadrinista, quando criou, era um concept artista. Quando cria isso daqui. Vamos ver, eu deixei marcado aqui. Na indústria dos games. Olha essa pessoa sentada, tá vendo? Tem uma pessoa sentada aqui e um exoesqueleto externo que não é antropomorfo. Que daí fala daquilo que eu comentei com vocês. Deixa eu ver se eu encontro aqui a palavra. A vantagem, exoesqueleto infantis, lesões de medula. Não achei aqui, mas eu falei que a palavra que pode ser antropomórfica ou não antropomórfica. Então essa daqui não é antropomórfica. Ele dá 2 toques no núcleo do peito da armadura e surge... tem isso também. Eu vi isso daí. É o nanorobô. É verdade, é muito da hora. Mas esse daí, do 2 toques, o Transformer. Deixa eu ver se tem aqui. Exoesqueleto Transformers. Aqui tá. Mostrando imagens correspondentes. Isso aqui é vida real. Então ele faz um movimento, a coisa se abre e fica maior. E ele pode recuar. Aqui, um exoesqueleto. Só o traje sem a pessoa. É muito bacana esse assunto, né? Aqui, voltar a andar. Um paraplégico nesse caso aqui, não é um tetraplégico. Isso está muito ligado à robótica. Então, robôs que andam em caminhos, vocês já devem ter visto isso daí, né? Robô pulando, correndo. Então, é uma inteligência artificial aliado ao exoesqueleto, dando mais equilíbrio. A pessoa não cai. Eles empurram o robô vai para trás e não cai. Então, é a evolução dos robôs ajudando também ao ser humano, a integração. Por isso, quando vocês começam a criar coisas para ficção, mas pensando na vida real, pensando logicamente com músculos, com ossos, vocês estão criando coisas que podem existir no futuro. Isso é muito legal. Aí, a área de utilização de exoesqueletos militares pode ajudar a reduzir a carga física dos soldados e parece uma invenção de ficção científica. E, na real, é uma invenção da ficção científica. Então, tudo aquilo que vocês criam na área do concept art, tudo isso aqui que vocês estão criando, vai beneficiar e vai ajudar outros criadores que são engenheiros elétricos, que vão buscar fontes e referências. Então, uma pessoa ajuda a outra. Aí a gente volta àquela velha frase. Nada se cria, tudo se copia. Nada se cria, tudo se aperfeiçoa. Nada se cria, tudo se complementa, se aperfeiçoa, se desenvolve a mais. Então, é tudo amarrado, uma coisa a outra.
A ciência está ligada à ficção e a ficção está ligada à ciência. Quando vocês estudam músculos. Então, eu estava falando de exoesqueleto pediátrico, que é criado para crianças de 4 a 10 anos, com patologias como lesões em medula espinhal, paralisia cerebral, atrofia muscular, distrofia muscular, miopatias e outras doenças neuromusculares que causam fraquezas globais e progressivas. E vocês dão uma certa qualidade de vida quando vocês trabalham na ficção. Com o uso de sensores, por exemplo, na indústria, por exemplo, nos armazéns para carregar os pesos, tarefas pesadas. Então a pessoa não vai ter danos físicos, que é normal no final da vida, assim, a pessoa está se aposentando e ela tem vários problemas por causa do trabalho. E nesse caso vai liberar da carga de pesada e vai deixar pessoas que são menos fortes também poderem trabalhar com isso daí tão bem quanto trabalhando aí isso causa uma evolução. O exoesqueleto vai evoluir. Então, quando você trata de exoesqueleto para traumatismo, para ganhar força de forma natural, esse conceito vai fazer um movimento cultural e intelectual internacional. Por isso que é tão importante aquela pessoa que eu mostrei para vocês. O trabalho dela, valorizar pessoas assim. Cadê? Aqui, eu esqueci o nome dela, é Mara Gabrilli. Vou escrever aqui, ó. Novamente. Por isso, gente, tudo bem, você pode ser um bolsominion fanático religioso, mas o que essas pessoas estão fazendo é muito importante para vocês. É bom estudar perspectiva e anatomia, os dois. Desculpem, mas é real. Você que está fazendo concept art, vocês vão ter que representar e convencer as pessoas. Por isso, abram a mente. Não se prendam nesse fanatismo. Abram a mente, porque vocês vão ajudar o desenvolvimento da tecnologia, o nosso mundo a melhorar, a dar mais trabalho e assim vão produzir mais riquezas. Essas coisas são importantes. Então, você que é artista, abra a mente. Abra a mente para esses estudos. A gente vai falar de perspectiva depois de animais, tá certo? Porque, olha, vamos ver, faltam... estamos indo tão bem isso daqui. Então, eles precisam... Tem que lembrar, o exoesqueleto tem que ser portátil. Vamos lá. Aqui está a cabeça da pessoa. Aqui está a mandíbula. Aí, de Malu, é isso aí. Ó, aqui está a cabeça. Contagem do número de cabeças. Vou colocar 6. 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei 5. Então, vou diminuir a mandíbula. Tá aí. Aqui, eu coloco a caixa torácica. Por que eu coloquei 5 cabeças? Aqui é o meio. Vou colocar o pubis um pouco mais baixo. Porque eu estou fazendo o exoesqueleto agora para criança. Aqui está o joelho. Aqui está o calcâneus. Aqui está a ponta do pé. Então, ó. Aqui está a batata da perna. Aqui está o calcanhar. Aqui está a bolinha. Lembra da história da ergonomia? A gente estuda os pontos de articulação, que eu estou pintando de azul. Ó, ombro. Ó, pintei de azul. Pontos de articulação. Vamos fazer com uma outra cor. Eu quero um vermelho. Laranja, pode ser laranja. A parte das colunas. Lombar, cervical. Aqui é rígido. Aqui está o braço. Aqui está outra articulação, cotovelo. Quando você desenha, tem que saber proporção. Tem que saber proporção. Tem que saber ergonomia, proporção. Aqui está o pulso. Aqui está a mão. Aqui eu liguei novamente com um cilindro. E isso envolve perspectiva. É importante saber perspectiva para colocar o cilindro virando. Vê outras aulas, Amo Mulheres, para você ver essa parte de articulações. Se você não saiu ofendido, porque eu falei, de repente... Não, você não saiu ofendido. Beleza, se você estiver aí também, se você for legal, mente aberta, legal, isso aí, ó. Pescoço, desculpem, vou falar desse jeito. Aí.
A respeito é muito importante, tá? Eu tenho que respeitar vocês. Aí está. Essa parte. Agora, eu tenho que pensar em custo. O exoesqueleto tem que ser portátil, confiável, durável. Tem que pensar na ergonomia, no conforto e na variedade de movimentos. Eu tenho que pensar em tudo isto. Então, eu tenho que pensar, por exemplo, em mochila. Aí a gente volta ao estudo das alças da mochila. Tá aqui. A mochila. Eu coloquei a mochila atrás. Aí, ô Neto, aí quando você fazer o corpo inteiro, você vai pesquisar na internet, ou está na minha aula, você pode ir no meu canal, você vai ver ali. Você vai estudar mãos, cilindros. Olha, é aqui, ó, cilindros. Você vai estudar isso daqui e vai começar com a parte de desenho palito com a aula de proporção. Aí você vai ver vários autores e vai desenhar. Não é só assistir e ler. Você tem que desenhar, contar as cabeças, ver os movimentos e depois, ó, eu estou fazendo com 5 cabeças. Ó, essa criança tem 4, tá vendo? Aí você vai ver cilindros, cubos, perspectiva, para estudar o corpo inteiro. Vai ter que passar por esse processo. Aí depois você vai conseguir criar isso daqui. Isso aqui é ótimo, né? Vai treinar isso daqui. Aqui, então, nós temos uma criança. Não importa o estilo você está livre. Você pode estudar com um estilo mais cômico, mais de anatomia, de mangá, mais de cartoon, não importa. Malu, é verdade. Bom, vamos lá. Aqui. Então, aqui é duro. Eu entendi que aqui é o ilíaco. Aqui é a parte dura. Então, o que eu vou fazer? Aqui tem um eixo, ó. Já fiz um giro de eixo. Giro de eixo, giro de eixo. Estou criando giro de eixo. Aí nós temos o movimento do corpo. O meu pulso faz um movimento de dobradiça. O meu cotovelo faz um movimento de dobradiça. Mas o meu ombro, ele tem um movimento pluridirecional. Aí, Eiji, tudo bom? Que bom que você está gostando. Então, ele consegue se mover, não é só um movimento assim. Ele consegue mover desse jeito também. Então, é pluridirecional. É como se fosse aquele mouse que tem a bolinha, ele consegue mover em várias direções. É um movimento pluridirecional. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aí, ó, o movimento da gaveta. Eu tenho aqui o movimento da gaveta. Olha só isso aqui. Quando eu puxo, ele volta, eu puxo, ele volta. Isso aqui é um movimento, ó, a mola volta. Então, eu tenho um modelo para fazer, por exemplo, aqui, ó, eu posso amarrar aqui uma cinta, uma outra cinta, aqui, ó, uma pulseira, uma abraçadeira, e aqui eu posso prender alguma coisa com movimento de mola ou pneumática. E aqui eu coloco um eixo, eu coloco um eixo. Pronto, ó, eu tenho um eixo. Viu? Eu posso fazer a mesma coisa aqui. Eu prendo aqui a perna, e eu coloco aqui, ó, afastado, esta mesma coisa, que eu posso esticar e recuar. Aí eu tenho o movimento de alongar e esticar. Acabei de colocar isso. Vamos ver uma coisa aqui, ó. C3PO. De acordo com Wikipédia, C3PO ou C-3PO é um androide do mundo fictício de Star Wars. Imagens. Olha aqui no braço dele. Está aqui. Para alongamento e para recuo, para aumentar a força desse movimento. É um robô. Então, a pessoa pensou nisso. E aqui? Aqui é um servomotor mais elétrico. Está vendo? Ó? É gigante o giro. Então, deve ter eletroímãs aqui para fazer o giro. Então, elétrico. E veja, parte rígida e parte separada, para ele poder se abaixar, recuar e se inclinar. Mesmo assim, o movimento dele é um pouco limitado, meio duro, certo? Então, a gente pensa nisso. Aqui, agora, eu penso, ó, eixo, eixo. Aqui eu posso colocar um pequeno pistãozinho, um outro pequeno pistãozinho com o eixo 2, para fazer um movimento de ele esticar e ele se inclinar.
para frente. E aqui? Eu posso colocar aquela camada da armadura que a gente já trabalhou. Tá vendo aqui, ó? Aqui não tem direito, então tem um movimento limitado. Mas na armadura medieval, olha aqui no elefante, na tromba. Olha como ele é bem anelar, assim, para ajudar o movimento da tromba. E ao mesmo tempo proteger a natureza ensinando a gente. E vamos ver uma cultura milenar, levaram 1000 anos para desenvolver isso daqui. Olha aqui no pé. Novamente aquele. Anelares para ter um movimento flexível. E proteger. Na barriga ali, ó, do Homem de Ferro. Novamente. Então, isso ajuda no movimento. E também poderia ser com anéis, que a gente viu na parte da armadura. Revejam depois. Aí, então, eu amarro isso daqui e ponho vários eixos nessa parte, amarrando um ao outro. E aqui eu faço a couraça. Uma couraça protetora com componentes para ter os sensores ali. E aqui na perna, faço uma couraça também, lembrando da armadura. E aqui eu faço o calção, lembrando da armadura. E aqui, ó, eu posso colocar também um extensor. E aqui, a joelheira. Aí eu volto a tecnologia da joelheira. Lateral, prende aqui com extensores, prende aqui. E com várias coisas aqui dentro. Lembra da aula que a gente teve de roupas de trabalho, que a gente falou sobre mangueirinhas com água para manter a pessoa refrigerada ou aquecida e proteger do meio ambiente? Com essa estrutura, nós temos o verdadeiro hospital ambulante. Ó, a mochila para fornecer energia a tudo. Ó, cervical, faça a mesma coisa que eu fiz aqui. Com eixos e aqui, ó, amarrado num capacete bem preso na pessoa, ó, na mandíbula, óculos de proteção. Faço novamente aquele anelar para ele poder mover. Preso ao servomotor, o movimento fica mais leve. Cara, olha que lindo que está ficando. E como eu estou fazendo? Eu não estou copiando. Eu estou criando. Então, nós estamos na essência da nossa aula, que é concept art. Eu estou concebendo tudo. A parte do pulso, que eu utilizo daquele servomotor que eu já uso. Aí, user, obrigado. O que é isso daqui? É um exoesqueleto random. Random qualquer. É um exoesqueleto. Aí eu vou tentar dar para ele ergonomia, conforto, variedade de movimentos. Então, na realidade, embora o exoesqueleto ajude a superar barreiras físicas dos seres humanos, eles estão muito longe de ser confortáveis. Aí, quando isso daqui, essa estrutura medieval, feito no ano de 1390, foi pensado para ser confortável. E esse era do movimento mecânico, não tinha o servomotor. Esse daqui não era confortável. O ator sofria nesse esqueleto. Então ele usava só a parte de cima do tórax, filmavam, aí eles fizeram uma junção no computador, colocando sensores, porque não era nada confortável. Toda a criação feita para a internet que vocês jogam, que acham tão legais, não é pensado no conforto. Porque tem fricções desconfortáveis. E esse é um problema considerável. Olha a perspectiva que a gente vai ver, né? Então, quando vocês criarem, vocês têm que pensar nisso. Tem que pensar em trajes espaciais que estão criando agora, em trajes de trabalho. E com essa ficção que vocês vão fazer, vocês vão ajudar outras pessoas também a criarem depois. Acreditem, vocês não vão ser nomeados, infelizmente. A pessoa vai olhar, vai criar e não vai pôr o nome teu como criador. Mesmo assim, vocês estão ajudando a fazer um mundo melhor, com a tecnologia, com capacidades físicas máximas. Aí, vocês vão reduzir o cansaço, o risco de lesão, aumentar a produtividade e dar novas oportunidades de emprego, criando uma coisa para videogame, para história em quadrinho, para animação, para filmes. É muito legal isso, não é? Aí tem a história do Avatar, lembra do Avatar? Que tem um sujeito que é um avatar, depois tem um corpo biomecânico que ele cria através de engenharia genética.
Eu sei, eu estou viajando. Mas é uma coisa bacana, que vai além. O que mais que eu tinha que falar? Ergonomia, conforto. Então, esses são os principais aspectos, tá? Para melhorar esse tipo de dispositivo de assistência e capacitação, para tornar uma solução universal, disponível a todos. Então, vocês vão desenvolver uma tecnologia que poderá levar os seres humanos muito além da capacidade física. O avatar azul. E é isso, pessoal. É isso que eu tenho que falar. Deixa eu ver qual foi a página que eu marquei aqui. Eu acho que eu deixei uma página marcada com um lápis. Eu lembro que eu deixei. Acho que era essa mesmo. Então, é isto. A nossa aula de hoje acabou. Amanhã, cadê a nossa folha de aula? Está aqui. Amanhã, nós vamos começar uma coisa inteiramente nova. Nós vamos falar, a gente saiu de figurinos com exoesqueleto. Nós vamos falar de animais, às 19h30. Então, a gente vai mostrar formas como desenhar, o uso do símbolo do infinito, folha de chá, paisagem, exercícios com dicotiledôneas e monocotiledôneas. Então, a gente vai começar amanhã com a parte de vegetais. Sim, vai acontecer. E sempre está acontecendo. Sempre. A ficção sempre auxiliou na criação de... Olha só, essa é uma ficção total, né? A ficção, olha aqui, isso daqui é o medieval, é a parte da cota de malha, tá vendo? Ó, sendo utilizado na ficção, nesse sketch. Então, sempre vai criar. Eu falei do exoesqueleto, ó, o desenho aqui, a perspectiva sendo usada para a apresentação de um conceito de um inseto. Então, tá. Então, até amanhã, às 19h30, quando nós falarmos sobre o mundo vegetal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram e até amanhã, na aula número 21. Fui! Me siga, me curta e me compartilha. Tchau! Terminar agora.